E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai Santo, na Tua presença ainda nos encontramos. Agora abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite. Glorifica o Teu nome, exalta a glória do Teu Filho. E torna-nos, ó Deus, conhecedores da Tua vontade. E ensina-nos, ó Deus, a viver em obediência aos Teus preceitos. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Capítulo 16, irmãos, no verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo, eles ruma juntamente com Silas e depois junto com Timóteo, para visitar as igrejas que eles vinham pregando, e depois eles voltam levando a carta que o concílio havia determinado que eles levassem de igreja a igreja, para que aquele problema entre judeus e gentios ficasse resolvido e fosse tratado de igual modo em todos os lugares. Entretanto, havia no coração deles o desejo, não é, de ir para um determinado lugar, pregar o evangelho em um determinado lugar, como a Escritura então nos ensina aqui. Veja, verso 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Perceba que eles não chegaram, eles rumavam na direção da Ásia e percorrendo o caminho na direção da Ásia, isso aqui provavelmente que é o sul da região de Gálatas, que é descrito posteriormente no texto. Essa região onde eles desejavam anunciar o Evangelho, perceba que não é aqui simplesmente a ideia do continente asiático que está em jogo aqui, não. É uma região da Ásia Menor, que eles deveriam chegar até essa região para anunciar o Evangelho. E era o desejo do coração deles isso, chegar lá e pregar o Evangelho. Mas o texto diz, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Veja, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja a descrição usada por Lucas. O próprio Espírito de Deus impediu que a palavra fosse pregada na Ásia. Essa informação no texto, ela causa não é, para a igreja, e principalmente quando nós pensamos, não é, que o Evangelho veio para todos e deve ser anunciado a todos os homens. Calvino, comentando esse texto, diz: alguns curiosos querem entender por que razão Deus ordena pregar num lugar e não em outros, como que tentando dizer, uns merecem ouvir o Evangelho e outros não merecem ouvir o Evangelho. Calvino então argumenta dizendo, usando o conhecimento da Escritura Sagrada. E aqui, esse é um ponto importante. Veja, nós não sabemos o que o Espírito Santo fez para impedir a pregação. Não sabemos o que aconteceu. Não há uma descrição no texto que deixe claro isso. Mas o que nós sabemos, não é que todos os homens foram encerrados no pecado. E que não há um justo sequer na terra. Que ninguém é digno de receber a salvação pelo esforço pessoal. E que ninguém é bom o suficiente para que Deus olhe para ele e diga: ora, eu vou anunciar o Evangelho para aquele, porque ele é digno de receber o Evangelho. E o outro não é digno de receber o Evangelho. Isso nós sabemos muito bem que a Escritura nos ensina. Não existe ninguém que seja digno mais do que o outro para receber
o evangelho, ou indigno mais do que o outro para receber o evangelho, para não receber o evangelho. Não é esse o argumento utilizado aqui. O argumento aqui está na livre vontade de Deus em conduzir a palavra de Deus a quem Ele quer, em tornar conhecida a palavra àqueles que são seus. Vocês lembram muito bem, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, diz que se em determinada região, em Tiro, se tivesse ouvido aquilo que se viu e ouviu em Jerusalém, eles teriam se arrependido. E aí vem a questão, se eles tivessem ouvido aquilo, eles teriam se arrependido, ou mesmo, não é? Eles teriam chegado ao conhecimento da verdade, mas não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Agora nós estamos diante de um planejamento redentivo. Aqui, mais do que qualquer estratégia de como alcançar o mundo, a igreja, ela está diante de uma verdade. Deus dirige a pregação da palavra aos seus eleitos. Alguns comentaristas notaram uma verdade, isso é intrigante no texto mesmo. Aqui é o anúncio da obra da Trindade na salvação. Perceba, por favor. O verso 6 diz, o Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra na Ásia. Agora veja o verso 7. Quando Mísia tentavam ir para a Bitínia. Veja, o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles tentavam ir para a Bitínia e o Espírito não, veja, no verso 6, o Espírito Santo, no verso 7, o Espírito de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus procede do Pai e procede do Filho, mas aqui é interessante que Lucas está descrevendo a Trindade de forma impressionante. Veja que a visão agora que ele vai ter no verso 10, por favor, verso 9 e 10 diz assim, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Como é que ele interpreta isso? Verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus e Deus manda uma visão dizendo é para Macedônia que vocês devem ir. É para lá que vocês devem pregar o Evangelho. Nós temos a consciência que o que está em jogo aqui não é simplesmente a geografia da redenção, mas é a geografia estabelecida pela Trindade. Porque é exatamente isso que a Escritura nos revela acerca da obra de Deus. Perceba, quem conduz a igreja é o próprio Deus. E para pregar o quê? O Evangelho que é do próprio Deus. Para salvar quem? O povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Estejam ele por meio da pregação. Veja, o que é impedido, por favor? Eles foram impedidos pelo Espírito, verso 6, de pregar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. O que você acha? Qual é a maior condenação que pode cair sobre um povo, irmãos? É a aprovação da PL, alguma coisa, da lei? O que você acha que pode ser a pior coisa que pode acontecer para uma nação? É quando Deus fecha a boca dos pregadores e eles não mais pregam o Evangelho da nação. Você não imagina o que seria o mundo
Você imagina nós vivermos num mundo onde nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o caminho da salvação, onde nós olhamos para o sol e podemos até imaginar que existe um ser maior do que o sol, mas não sabemos quem criou, como ele é, como adorá-lo, como servi-lo, que nós não temos conhecimento da verdade. Você imagina nós andarmos como cegos ao meio-dia, numa nação como a nossa, num mundo como o nosso, privados da palavra de Deus. Se existe uma maneira mais horrenda de Deus julgar um povo, é dizer para eles: a minha palavra já não mais será ouvida nesse lugar. É impedir que a palavra seja pregada nesse lugar. Esse é um julgamento terrível sobre um povo. Isso pensar, irmãos, que o desejo do coração deles, como dispostos ao serviço, porque Deus chamou Paulo para aquela função de pregar o evangelho onde fosse, e anunciar o evangelho, e ele deseja ir, e ele força o caminho para ir, mas o Espírito não diz, não apoia, o Espírito impede, o Espírito de Jesus impede que ele vá também, e ele não vai além daquilo que Deus ordena. O que Deus fez, não sabemos exatamente. Se foi uma enfermidade, né? Se alguém vai dizer que daqui a razão pela qual, no verso 10, começa a surgir o primeiro nós na narrativa. É aqui que o nós é introduzido no texto. Veja, até então era eles faziam isso. Paulo, agora nós, veja no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Então, parece que Lucas aqui ele é inserido na narrativa. O narrador agora, Lucas, é parte da história. Daí a razão pela qual o Evangelho de Lucas ele tem influência paulina na sua essência. É o único que, quando descreve a ceia do Senhor, descreve na linguagem da carta de Paulo aos Coríntios. Porque é exatamente aquilo que ele entende. Influência de Paulo na vida de Lucas. Provavelmente ele, como médico, estivesse acoplado, fosse trazido ao grupo, porque Paulo era um homem de muita enfermidade no seu corpo. Provavelmente uma dessas enfermidades, não se sabe exatamente conjecturas, mas provavelmente alguma coisa aconteceu, e certamente alguma coisa aconteceu, que impediu que eles saíssem daquela região para outra região. E como é que se entende isso? Nos deixou ir. O Espírito de Deus não nos deixou ir. Quando nós pensamos em nós imaginarmos, por exemplo, não é, será que quando Satanás age, não é, e tenta impedir que a igreja avance, ou ele prevalece em algumas áreas, alguém vai dizer, será que foi Deus que permitiu? Como é que eu entendo? Deus não está no controle dessas coisas? Nós lembramos das narrativas do Antigo Testamento, por exemplo, quando um narrador, descrevendo o pecado de Davi sobre o censo, diz assim: Deus conduziu Davi, instigou Davi a fazer o censo. O outro narrador diz: o diabo foi quem instigou Davi a fazer o censo. Como é isso? Como se interpreta essas coisas? Exatamente porque o impedir de fazer alguma coisa pode ser diretamente pelo Espírito, ou ele pode usar até mesmo Satanás para fazê-lo. Mas Satanás fazendo não significa dizer que não é esse o plano de Deus. Nós não estamos agindo, nós não estamos no caos, vivendo debaixo do controle de Satanás. Não, a igreja é governada pelo Senhor e ele age até mesmo nas ações de Satanás, fazendo com que até mesmo as ações de Satanás cumpram o seu propósito. Lembrem-se bem. O texto de Jó, no capítulo 1, versos 16 e 17, quando chega a notícia a Jó de que os caldeus chegaram e haviam matado seus animais, matado seus servos, e apenas um
correu para avisar a Jó do que havia acontecido com eles. Lembre-se que o texto descreve que Satanás está tentando Jó ali. Existem motivações no coração de Satanás, que é destruir Jó. Provar que ele é iníquo e que ele não tem nenhuma razão. Ele é um homem que serve a Deus por amor a Deus, mas sim pelos benefícios a ele. E são os caldeus, é um povo inimigo, cruel, violento. E Deus usa um povo que faz o que é da sua natureza, a violência, a destruição. E eles vão lá, a intenção dos caldeus é roubar e destruir a vida daqueles que passam por perto deles. E a intenção de Satanás ali é destruir a vida de Jó e sua casa. E a intenção de Deus é provar e dizer para Jó, mesmo com as ações de Satanás e dos caldeus, que ele seria fiel e Deus iria guardá-lo até o fim. Como acontece isso exatamente no fim da narrativa, quando a glória de Deus é revelada e as promessas do Senhor são vistas diante dele. Perceba, as intenções são mais variadas. Satanás tem uma intenção, os caldeus têm uma intenção e Deus tem uma intenção. Aqui prevalece a vontade de Deus, que usa a vontade de Satanás e a vontade dos caldeus para cumprir o seu propósito. Isto é, não existe nada que esteja fora do controle das ações divinas. Nada que fuja ao seu domínio e ao seu controle. E ali nós temos a garantia dada pelo Senhor. Se o que foi que aconteceu, se foi uma intervenção divina, se foi uma ação de Satanás, não interessa o que foi. O Espírito do Senhor não permitiu que ele fosse pregar. Quem governa e controla a igreja é o Senhor. O narrador é dizer, quem governa a igreja é o Senhor. Até o mal que desejam fazer, como diz José, até o mal que intentastes fazer a mim. Que a tradução nossa equivocadamente, ou como alguém interpreta, diz, Deus transformou em bem. Não é que Deus transformou em bem, não. Vocês intentaram o mal, Deus intentou o bem. Isto é, no que vocês estavam fazendo, tentando me destruir, Deus estava usando isso para me fazer o bem. Não apenas a mim, mas a todos vocês, porque vocês foram salvos pela própria maldade que vocês fizeram a mim. O controle, o domínio de Deus da história, a soberania dele. Ora, irmãos, se até mesmo a morte do Redentor estava debaixo do pleno controle dele, ele foi entregue por desígnio divino, porque Deus ordenou que fosse assim. E quem matou foram os iníquos que mataram. Deus usou os homens com a maldade do seu coração para fazer aquilo que era propósito dele, com a morte do seu filho, a salvação de todos os seus eleitos em todo o tempo da história. Agora, a igreja está provando nisso, o desejo ardente de anunciar o evangelho, de proclamar o evangelho. E Deus diz, não é esse o lugar. Vocês foram impedidos. Ou vocês vão duvidar que o Deus que fez um pacto na eternidade, e que esse pacto na eternidade, feito entre ele, entre o Filho e entre o Espírito Santo, de redimir um povo para si, por meio da morte da segunda pessoa da Trindade. Ou vocês acham que o plano de Deus não é redimir o seu povo? E ele então guiará a sua palavra até o coração do eleito. Mas ele também a palavra àqueles que não são seus. Mas Deus veta a palavra, não apenas impedindo que ela seja proclamam o evangelho de Cristo. Não glorificam a Jesus, não exaltam o nome do Senhor, a glória do evangelho não é proclamada. Onde se ensina é moralismo, onde a mensagem fala de práticas e de obediências e de zelos, mas sem redenção.
sem obra da redenção. Fora quando a mensagem é oposta ao Evangelho de Cristo. Como um indivíduo pregando no seminário, um sermão de prova, não é? Pregou a seguinte mentira, dizendo: se há um traidor na história de Judas e Cristo, certamente não é Judas, porque Judas ele foi enganado porque acreditava que alguma coisa seria terrena e ele foi enganado com aquele propósito. As palavras que soaram apenas como um aluno inteligente que estava falando coisas bonitas, na realidade era palavra que era de um indivíduo que contradizia o Evangelho. Judas era filho do diabo. Ele era o traidor. A Escritura declara isso com todas as letras. Como que alguém pode pregar o oposto que o Evangelho prega? Não apenas erros como esses, mas anúncio ou mensagem que proclamam a salvação por obras, por obediência. Quando você, para receber bênçãos ou redenção, precisa pagar e pagar caro por isso. O Senhor veta, fazendo florescer no meio de uma nação falsos pregadores da palavra. O Senhor impede que a palavra chegue a um povo, não apenas impedindo que a palavra seja primeiramente anunciada, também florescendo no meio de uma nação falsos pregadores do Evangelho, enganando muitos e uma geração inteira levada ao erro. O Senhor impede, mas quando Ele quer salvar os seus, Ele aparece. E Paulo ouve a voz dizendo: atravessa, permanece e não permanece onde você se encontra. Venha urgentemente para onde nós nos encontramos, porque na Macedônia nós precisamos de socorro. Venha, nós precisamos de socorro. Passa a Macedônia e socorre-nos. Não é simplesmente passa a Macedônia e traga consigo alguns mantimentos, não. Passa a Macedônia e traga consigo a pregação do Evangelho. Veja, não era uma questão simplesmente de ajuda. Perceba, por favor, no texto, o próprio texto diz, no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que Deus nos chamou foi para proclamar o Evangelho. Ele fecha a porta que Ele quer fechar e Ele abre a porta que Ele quer abrir. Ele é soberano sobre tudo e todos. E o seu povo vai ouvir a sua voz e vai obedecê-lo e segui-lo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Passa a Macedônia e socorre-nos. Entendemos que o Senhor está mandando chegar naquele local para lhes anunciar o Evangelho. O Senhor ouve o clamor do seu povo. Isso é impressionante. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, Ele diz assim: diga a Israel, eu ouvi o teu clamor. Eu ouvi o teu clamor. E eu vim para libertá-los da escravidão. O Senhor faz exatamente assim. O seu povo está escravizado pelo pecado. E Ele vai em busca deles.
Nós lemos o Salmo, logo inicial, né, o texto aqui da chamada a Santa Convocação. E esse texto é belíssimo, que trata exatamente da glória do Deus que é glorioso, poderoso, mas que vem em busca dos seus. Veja o que diz o o Salmo de número 113, por favor, diz assim, verso 1 em diante. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, que se inclina para ver o que está acontecendo. Que imagem extraordinária é essa? Ao invés de bisbilhotarmos os desígnios de Deus, os decretos eternos de Deus, a quem o Evangelho vai, onde e quem vai ouvir, nós devemos nos maravilhar com sua misericórdia de nos fazer ouvir o seu Evangelho. Nós deveríamos exultar e dizer, ó Deus, bendito seja o Senhor que nos fez chegar o Evangelho até nós. Bendito seja o Senhor que nos permitiu ouvir a tua voz, que se inclina à imagem de um Deus todo-poderoso. Veja, até o céu está abaixo dele. Ele se inclina para ver o que passa no céu. Até mesmo o céu está abaixo dele. E ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Nós não podemos duvidar do amor do nosso Deus para com seu povo. Ele veio para redimir o seu povo. E essa é a esperança da igreja do Senhor. O Senhor julga impedindo que a palavra chegue a esse povo, ou fazendo com que o que se escute seja um falso evangelho. Mas o Senhor, Ele vai fazer o seu povo ouvir. E vai levantar homens para pregar essa palavra. E eles vão atravessar e vão pregar o evangelho de Cristo. E os seus eleitos crerão no seu nome. Antes de entrarmos na crise da bisbilhotagem teológica, faça isso. Põe o seu coração aqui. Deus me fez ouvir o Evangelho. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque nós não somos mais dignos do que os povos da Ásia Menor, na época tratada aqui. Nós não somos mais dignos do que povo nenhum dessa terra. O Senhor usou de misericórdia para conosco. E nos fez crer nas suas promessas. E como Rebeca, ela disse, eu creio, eu aceito as palavras que me foram ditas e eu vou ao encontro do meu noivo. Nós também fazemos assim. Nós cremos no que foi anunciado. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram abertos e nós cremos na voz do Senhor. De onde estávamos ao encontro do nosso Salvador. Porque Ele teve misericórdia de nós.
Tudo se resume, na verdade, que o apóstolo Paulo descreve na segunda carta dele aos Coríntios, do capítulo 4. Quando ele fala que se o evangelho da graça está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Veja, abra comigo sua Bíblia, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Verso 4 a 6 diz assim. Verso 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século jogou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Veja, qual é o contexto da nossa pregação? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas para os seus, a glória do Evangelho se revelou na face de Cristo. E nós fomos salvos. Bendito seja o Senhor. Mas eu preciso dizer isso a você nessa noite ainda. Aquele povo não ouviu, não chegou lá naquele momento a palavra do Evangelho. Mas a você, que foi dado ouvir o Evangelho e tem endurecido o seu coração, você tem tratado a misericórdia de Deus de maneira tão absurda. Porque Ele impediu que chegasse em tal lugar, mas não impediu que chegasse aqui, na nossa nação. E você tem endurecido o seu coração e não tem ouvido a voz do Senhor. Certamente, maior juízo, com base no que Jesus disse, eu posso declarar isso, maior juízo será sobre você do que sobre aqueles que não ouviram esse Evangelho. Põe o seu rosto no pó e diga, Senhor, meu coração é duro, tem misericórdia de mim e me faz ouvir aquilo que eu naturalmente não posso ouvir. E confiar como naturalmente eu não posso confiar, se não for pelo teu Espírito. E eles entenderam. Prega para esse povo. Porque os meus eleitos ouvirão a minha voz e atentarão ao meu chamado. Poderosamente. É assim que Ele faz. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Exalta o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor, no nosso meio. E nos permitiu, Senhor, ouvir o Evangelho de Cristo. E nós clamamos, ó Deus, por aquelas nações que ainda não conhecem o Teu nome e que são Teus, ó Deus. Levanta homens com coração ardendo em chegar a esses lugares, para que a glória do Senhor seja conhecida e os Teus eleitos sejam salvos em todo o canto da terra.
Quebra o coração daqueles que ouvem o Evangelho e não atendem a tua voz. Tem piedade desses, ó Deus. E dá-nos um coração submisso aos teus desígnios. Tu és soberano, ó Deus. Tu és poderoso em fazer como o Senhor quer. Bendito seja o Senhor, que se apiedou de nós. Não apenas enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas nos fez ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.